Mais uma grande entrevista do jornal A Voz de Trás-os-Montes, hoje dedicada aos territórios do interior. Os desafios e as potencialidades do interior do país vão ser esmiuçados com a ajuda de Isabel Ferreira, Secretária de Estado da Valorização do Interior, a quem agradeço desde já estar aqui connosco nos estúdios do jornal A Voz de Trás-os-Montes. E vamos começar precisamente pelo cargo que ocupa. É uma das cientistas mais citadas em todo o mundo. Como é que recebeu e como é que aceitou este convite para integrar o Governo? Muito boa tarde e agradeço desde já a oportunidade de estarmos aqui a conversar de temas de interesse para o interior e para as pessoas do interior e dizer que esta oportunidade de integrar o Governo enquanto Secretário de Estado da Valorização do Interior faz todo sentido no meu percurso enquanto cientista, mas enquanto cientista com uma vida profissional feita a partir de um território do interior, onde eu escolhi sempre viver e onde eu escolhi sempre fazer a minha atividade profissional, e foi possível, através da minha atividade enquanto cientista, contribuir para o desenvolvimento também do interior, colocar o interior no mundo em termos do que é a ciência agroalimentar e, portanto, agora tenho a oportunidade de desenvolver projetos também de valorização do interior para todo o país, para todo o território e, portanto, fez muito sentido este convite e não hesitei em aceitá-lo, uma vez que toda a minha vida foi esta missão de escolher os territórios do interior e torná-los mais prósperos. E cada um pode dar o seu contributo individual e, portanto, antes de estar no Governo assim o fiz e agora no Governo conto com a ajuda de todos para esta grande missão que é a valorização do interior. É importante estar no terreno para encontrar as melhores soluções para o território? Sim, sem dúvida. É importante conhecer os territórios, conhecer o seu potencial, os seus recursos endógenos, mas também todas as oportunidades que existem em termos de diversificação da base económica. É importante conhecer os atores dos territórios e, sobretudo, é importante ouvir as pessoas, os cidadãos, quer no que diz respeito às suas dificuldades ou aos seus problemas, mas também às ideias que têm e aos projetos que têm para concretizar nos territórios do interior. E por isso é muito importante dinâmicas de proximidade e o facto de eu exercer a minha atividade a partir de Bragança, uma cidade do interior, também tem feito várias pontes para outras gentes do interior, para outras desde logo as autarquias, empresas, centros do conhecimento, produtores, associações empresariais também do interior e com os quais tenho dialogado e com os quais temos desenvolvido projetos muito interessantes para estes territórios. Por isso essa relação de proximidade é absolutamente essencial, quer quando todos estes atores vêm até à minha Secretaria de Estado. Muita gente? Muitas pessoas, cidadãos e pessoas individuais, mas também, como eu dizia, empresas, centros de investigação, universidades, politécnicos, autarcas, e portanto tem sido muito enriquecedor e perceber todos os dias, como eu percebo ao exercer esta função, que este trabalho da valorização do interior é um trabalho de equipa. E quando eu falo com pessoas que conhecem o interior ou pessoas que estão interessadas também em vir para o interior e veem no interior uma oportunidade para as suas famílias ou para o seu negócio, é extraordinariamente gratificante e, portanto, tem sido muito enriquecedor, quer receber as pessoas na Secretaria de Estado, quer também todas as iniciativas que existem por parte de quem me convida ou de eu ter a oportunidade também de ir ao terreno de norte a sul de Portugal, conhecer ainda mais o nosso interior.
Falou dessa questão de fixar pessoas. Há vários apoios também para que isso seja mais fácil. Sim, nós consideramos que é absolutamente essencial para tornar os territórios do interior mais competitivos, que é isso que todos queremos, é essencial a presença de pessoas. Os territórios só se tornam prósperos com a presença do homem, com a presença de atividades económicas e, portanto, nós precisamos de criar dinâmicas de emprego e isso está no cerne das nossas políticas públicas e das medidas que temos implementado, porque nós precisamos primeiro de fixar quem está no interior, continuar a dar, enfim, garantias de que existem as condições que todos procuramos quando escolhemos um determinado local para fazer a nossa vida, e essas condições são, desde logo, os serviços básicos, os serviços de saúde, os serviços de educação, os serviços públicos, as acessibilidades, e, portanto, precisamos de garantir que estes territórios oferecem todas essas condições para fixar quem está cá, mas também para atrair mais pessoas para estes territórios do interior. Por isso mesmo, temos estimulado uma série e desenvolvido uma série de iniciativas que têm como objetivo último o emprego portanto, destaco, por exemplo, todas as medidas que temos aberto para os territórios do interior, também com um olhar diferenciado para estes territórios, e isso é muito importante. É muito importante nós termos uma estratégia de desenvolvimento e de valorização do interior, e temos essa estratégia, temos nós, Governo Central, tem também todos os atores locais, mas é preciso também meios, nomeadamente meios financeiros, para implementar essas estratégias. E, portanto, essa estratégia da valorização do interior não é instantânea, nem é uma fórmula mágica que se vai aplicar no interior e que de repente vamos ter muito mais pessoas do que a que temos agora, mas nós precisamos de fazer uma planificação também do país e em particular do que é o interior, não para o imediato, mas para o futuro, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, como é que nós queremos que o interior esteja. E, portanto, se nós projetarmos todas essas estratégias para o futuro, percebemos que o interior tem um enorme potencial de crescimento que deve ser explorado de forma sustentável, quer do ponto de vista ambiental, quer do ponto de vista socioeconómico, e, portanto, está, como eu dizia no início, o mais importante é as oportunidades de emprego, porque se as famílias, as pessoas tiverem oportunidades de emprego nestes territórios, vão querer vir e vão querer ficar, porque são territórios com uma qualidade de vida muito boa, com uma conciliação da vida profissional e da vida pessoal também muito vantajosa, para além de toda a riqueza que tem do ponto de vista paisagístico, cultural e patrimonial. E, portanto, precisamos é de criar essas oportunidades de emprego. E o que é que foi feito até agora, então? Vou dizer alguns exemplos, nomeadamente o programa Mais Coeso Emprego. É um programa que financia o salário dos trabalhadores até 36 meses e financia na íntegra. Estamos a falar de um apoio mensal de 1.900 euros, mais ou menos. E ainda as empresas ou as entidades do setor social, as IPSS, as Misericórdias, etc., que tenham estes benefícios, têm ainda mais 40% para poderem gastar naquilo que é necessário para aquele posto de trabalho. Estamos a falar de uma medida que abriu com 90 milhões de euros, uma dotação financeira de 90 milhões de euros, e tivemos um número avassalador de candidaturas que prefazem quase 500 milhões de euros de intenções de investimento. E, portanto, seja, há mais procura do que oferta. Sim, é isso? há nitidamente mais procura do que a oferta.
Nós agora também precisamos de perceber se todas estas candidaturas que recebemos, mais de 4.000 candidaturas, se todas têm mérito, porque estamos a falar da aplicação de fundos europeus, que são sempre aplicados de forma concorrencial, competitiva e sempre a projetos que apresentam mérito. E, portanto, estamos nesse processo de avaliação. Esta medida foi implementada pelos grupos de ação local e, portanto, mostra esta intensidade de candidaturas, mostra, por um lado, que a medida vai de encontro às necessidades do terreno e, por outro lado, que também há grande dinamismo nestes territórios. Eu dizia há pouco, e queria também concluir antes de falar de outras medidas, que é muito importante nós termos medidas adaptadas aos territórios e não ter medidas universais, porque assim é que nós conseguimos ter um desenvolvimento equilibrado do país e um desenvolvimento também equilibrado de todas as suas regiões. E isso faz-se adaptando também as nossas políticas públicas e as medidas que vamos implementando às diferentes realidades. E o que acontece e o que tem acontecido desde que tomamos posse é que temos, pela primeira vez, disponibilizado um pacote financeiro específico para os territórios do interior e que apoiam as iniciativas que nós consideramos estruturantes para a valorização destes territórios e que são a inovação produtiva, nomeadamente nas empresas, a investigação e o desenvolvimento tecnológico, fomentando consórcios entre empresas e politécnicos, universidades, centros de investigação, para que haja uma transferência efetiva do conhecimento e da tecnologia para o tecido económico. E temos aqui o IPB, não é? Que é um melhor politécnico. Quer o IPB, quer a UTAD, estamos aqui na região de Trás-os-Montes, são exemplos excelentes de como também as instituições de ensino superior contribuem para a coesão territorial. Contribuem para a capacitação dos territórios, a formação dos recursos humanos, e isso é um bem muito valioso. E a presença de ensino superior nos territórios, e nomeadamente nos territórios do interior, tem feito a diferença. Depois dizia eu, para além da inovação produtiva, do apoio ao empreendedorismo e ao empreendedorismo qualificado, o apoio à investigação e desenvolvimento tecnológico, também temos disponibilizado apoio para a contratação de recursos humanos altamente qualificados. E o emprego qualificado é muito importante, porque no interior, como em qualquer território, a presença de pessoas que estão preparadas do ponto de vista académico, tecnológico, científico, é muito importante para desenvolver também no território depois estratégias resilientes e que perdurem ao longo do tempo. Todos estes apoios que eu estou a falar estão abertos até ao final do ano, precisamente para que os diferentes beneficiários e destinatários possam recorrer a estes apoios no momento que entendam oportuno para desenvolver as suas estratégias. Depois, para além destes apoios que eu falei, que são apoios quer ao emprego, quer ao investimento, nós temos também apoiado a mobilidade, nomeadamente a mobilidade de trabalhadores para o interior, através do programa Trabalhar no Interior e, em particular, da medida Interior Mais, também em conjunto com o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, que apoia precisamente a mobilidade geográfica de trabalhadores que vêm de fora do interior para o interior. Tem havido muita adesão? Sim, temos já muitas candidaturas. As candidaturas são feitas através do IFP e, neste caso, portanto, há um apoio à mobilidade do próprio trabalhador, mas também em função do seu agregado familiar e também apoio ao transporte de bens associados a essa mobilidade. E pode ser para trabalhadores que vão trabalhar por conta de outrem ou trabalhadores por conta própria.
E é muito importante também estimular essa mobilidade, e o Governo também tem anunciado e já anunciou os apoios e os benefícios, por exemplo, para os trabalhadores da função pública que vêm para o interior. E todos esses incentivos são muito importantes, não esquecendo, claro, quem já está no interior, mas conseguindo também atrair mais pessoas para estes territórios. Falando aqui da questão das empresas, tem notado que tem havido um crescimento empresarial nesta região? O que observamos por todo o país, e quando eu falo agora também do interior, falo praticamente de todo o país, porque o interior, aquele que está regulamentado, a definição dos territórios do interior, correspondem a 2/3 da área territorial do país. O que acontece é que nestes 2/3 temos mais ou menos 18% da população. O que significa que há uma concentração da população numa pequena percentagem da área territorial do país. Mas nós temos observado todos um grande desenvolvimento também dos territórios do interior. E isso também se tem devido muito àquele que é o projeto europeu e cujos apoios também, nomeadamente a utilização dos fundos europeus, é percepcionável por cada pessoa que vive no interior. De qualquer forma, e respondendo à sua pergunta, nós começamos a ver empresas de diversos setores de atividade, e aqui em Trás-os-Montes também. Nem todos os municípios têm aumentado da mesma forma, os indicadores são diferentes, isso também tem a ver com as realidades locais e com as dinâmicas que se vão instalando. De qualquer forma, o que verificamos é que um interior que era muito agricultura e floresta, hoje em dia é um interior que tem também indústria associada, nomeadamente no que diz respeito à atividade agrícola, tem também agroindústria e indústria transformadora, e isso é muito importante nos territórios do interior, este setor de atividade. Mas vemos também o setor têxtil, por exemplo, também a instalar-se em territórios do interior, e vemos também muitas empresas de base tecnológica. E isso é também extraordinariamente importante. Depois também observamos, nomeadamente nos parques de ciência e tecnologia dos territórios do interior, e isso é transversal, verificamos isso aqui no Regiadouro Parque, em Vila Real, mas no Brigante Ecoparque em Bragança é igual, no Parque do Alentejo a mesma coisa, e na Zona Centro. Nós temos observado que muitas empresas têm deslocado os seus centros do conhecimento, ou os seus centros mais ligados à área do digital e às tecnologias de informação e comunicação, para estes parques de ciência e tecnologia. E eu acho isso absolutamente essencial, porque é muito importante que em todos os territórios haja uma diversificação da base económica, com diferentes setores de atividade, mas sobretudo que haja cadeias de valor completas. Nós precisamos de ter setor primário, indústria e serviços em todas as regiões. E são essas dinâmicas de cadeias de valor completa que também trazem mais oportunidades de emprego e trazem também mais riqueza aos territórios. E daí ser importante também o guia fiscal para o interior? O guia fiscal para o interior foi outra iniciativa que nós tivemos, e que vem também na sequência da implementação da nossa estratégia para a valorização do interior, que pode ser consultada por todos no Programa de Valorização do Interior, que está disponível também no portal do Governo, e onde se pode ver qual é que é a nossa visão estratégica para a valorização destes territórios. E um dos eixos também muito importantes tem a ver com a diminuição de custos de contexto, e relacionados também com todas as medidas que incrementem a competitividade dos territórios. E para atrair também pessoas, famílias, empresas
para os territórios, a questão dos benefícios fiscais é bastante relevante e muito importante. E, portanto, tive a oportunidade, juntamente com o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, de fazermos o Guia Fiscal do Interior, onde estão resumidas e agrupadas todas as medidas disponíveis, todos os benefícios fiscais disponíveis para empresas, nomeadamente em sede de IRC, mas também para as famílias ligadas às despesas de educação e aos alunos que frequentam o ensino superior também nos territórios do interior, e também um setor muito importante no interior, que é o setor da civicultura. É um guia que tem exemplos práticos e que demonstra quanto é que uma família ou quanto é que uma empresa pode beneficiar vindo para os territórios do interior. Claro que isto é sempre um tema muito falado pelas pessoas do interior. É aquilo que é possível, os benefícios fiscais que estão disponíveis neste momento, mas o Governo continua sempre disponível para, dentro daquelas que são as possibilidades, de seguir sempre nesse caminho de reforçar os benefícios fiscais. Isso fica evidente também na proposta de Lei de Orçamento de Estado 2021, onde tem também mais um benefício fiscal para empresas situadas nos territórios do interior. E agora também a questão dos descontos nas SCUT, não é? Que também já foi aprovado. Quer-nos explicar um bocadinho quem é que pode beneficiar desse desconto, como é que se processa? Sim. Porque ainda há aqui muita confusão relativamente a esse assunto. Essa questão da redução de portagens é nas SCUT e nas autoestradas do interior. Mais uma vez também vem aqui ajudar um pouco a diminuir alguns custos de contexto. E, portanto, o modelo preconiza uma redução de 25% para os veículos de classes 1 e 2, a partir do 8º dia de utilização num mês. E, portanto, envolve todas as SCUT, todas as autoestradas do interior. Mas não precisa de ser 8 dias seguidos, não. É isso? Portanto, é a 8ª passagem, não tem que ser seguidos. Depois, tem também um aumento do desconto para veículos do transporte de mercadorias. O atual desconto de 30% durante o dia e 50% durante a noite sobe, respectivamente, para 35% e 55%. E este último abrange, igualmente, fins de semana e feriados. E, portanto, pela primeira vez, estamos a alargar este último regime de desconto ao transporte de passageiros também, para incentivar, precisamente, também o uso do transporte coletivo. Mas foi fácil conseguir este desconto? Ou teve que bater muito o pé? Como em tudo na vida, há às vezes uma diferença entre aquilo que todos nós desejamos e aquilo que é possível concretizar, não é? E, portanto, nós temos que ser realistas e pragmáticos, sobretudo no contexto que vivemos hoje em dia, que é um contexto de recuperação económica e social. E, portanto, este foi o modelo que foi possível, em que todo o Governo se empenhou, destacando, claro, para além do nosso Ministério, o Ministério das Infraestruturas e Habitação, que foi crucial, e o Ministério das Finanças, que trabalhou connosco nesta proposta, mas que teve o apoio de todo o Governo, porque é claro hoje que este Governo tem um compromisso grande para com os territórios do interior. Por isso mesmo criou um Ministério novo, o Ministério da Coesão Territorial, e temos hoje uma Secretaria de Estado da Valorização do Interior, que pode também aplicar medidas específicas para os territórios do interior, dirigidas aos territórios do interior, e com um envelope financeiro também muito dinamizado pelos programas operacionais regionais. E isso é muito importante. Portanto, em termos daquele que é o compromisso do Governo, penso que é evidente a todos. Depois, claro, não podemos nunca esquecer que há sempre essa diferença entre aquilo que todos desejamos, e pode ter a certeza que
todos desejaríamos não ter que pagar portagens, mas depois temos que ver aquilo que é possível implementar no contexto global e no contexto da realidade atual. E é uma Secretaria de Estado que está aqui em Bragança, não é? Fica também perto de Espanha, o que também facilita aqui a comunicação entre os dois países, até porque têm certamente desafios semelhantes. Sim. Dentro da Secretaria de Estado da Valorização do Interior também nós tratamos de tudo o que é relacionado com a cooperação territorial europeia. Isto implica todos os projetos de cooperação transnacional, interregional, mas aquele que tem um significado muito grande para os territórios do interior, que são os programas transfronteiriços. E, portanto, no passado dia 10 deste mês, durante a Cimeira Luso-Espanhola que decorreu na Guarda, tivemos a oportunidade de aprovar a Estratégia Comum de Desenvolvimento Transfronteiriço. Esta aprovação é um marco na história dos dois países, porque pela primeira vez os dois governos de Portugal e Espanha assumiram uma estratégia comum para o desenvolvimento desta fronteira, que é das fronteiras mais antigas e mais tensas da Europa, mas também aquela que apresenta indicadores demográficos e indicadores socioeconómicos mais débeis e mais frágeis. E, portanto, estes dois países assumem a implementação de uma estratégia com desafios e objetivos comuns para o desenvolvimento desta fronteira. Esta estratégia, ela tem várias medidas, portanto é um documento que tem já um plano de ação concreta, onde estão priorizadas as medidas que ambos os países querem desenvolver, não é? Por exemplo, a criação do cartão do trabalhador transfronteiriço, ou de um cartão de passagem de menores também na fronteira, ou do 112 e as chamadas de emergência médica serem atendidas pela equipa que estiver mais próxima do local, independentemente de ser portuguesa ou espanhola. Portanto, estamos a falar de medidas que muitas vezes não precisam de recursos financeiros, mas sim de harmonizações jurídicas, administrativas, e, portanto, esse passo é extraordinariamente importante. E, claro que existem outras, nomeadamente ligadas às infraestruturas rodoviárias e ferroviárias, que exigem investimento, mas aí também o Governo mesmo e o Sr. Primeiro-Ministro já teve a oportunidade de referir que as ligações rodoviárias transfronteiriças da Estratégia Comum de Desenvolvimento Transfronteiriço serão financiadas no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência. E, portanto, estamos a falar de uma estratégia que tem medidas concretas e tem também um envelope financeiro para alimentar essas medidas. E nós também temos que começar a olhar para os territórios do interior como territórios que têm uma centralidade ibérica e uma centralidade no contexto europeu privilegiada. E, portanto, começar também a olhar para estes territórios como centrais naquele que é a nossa entrada no mercado ibérico e no mercado europeu. Isto leva-me a uma observação que fez há uns tempos numa entrevista que deu ao Expresso, em que dizia que é preciso olhar para o interior, sim, de forma diferente, mas que não basta tirar dinheiro. É preciso, efetivamente, que as pessoas mostrem vontade de mudar, de trabalhar. Sim, o que eu quero dizer com isso é que é preciso haver estratégias. E o que eu falei também há pouco. Nós não podemos ficar presos àquele que é o interior de 2020. Assim como não vamos ficar presos àquele que é o país em 2020. Nós temos sempre que perspectivar o nosso desenvolvimento daqui a 10 anos, a 20 anos, a 30 anos, onde é que queremos que o interior esteja e como é que queremos que o interior seja. E, portanto, precisamos de desenvolver estratégias. Essas estratégias têm que ser desenvolvidas de forma diferenciada entre cada território do interior.
olhando para aquilo que cada território do interior tem de diferente, porque é a partir dessa diferença que nós podemos também criar produtos únicos, produtos de alto valor. Muitos destes territórios têm recursos endógenos valiosíssimos, mas não podemos viver apenas com a existência dos recursos endógenos. Nós temos que os saber explorar de forma sustentável, claro, ambientalmente, socioeconomicamente, acompanhando aqueles que são as agendas europeias e também as agendas do nosso governo, nomeadamente a transição digital e a transição ecológica, mas temos que saber explorar o potencial que cada território tem. E isso faz-se desenvolvendo estratégias diferenciadas e contando com a mobilização dos atores locais. E a valorização do interior começa em cada território do interior. E cada pessoa pode fazer a diferença. E, portanto, as autarquias, as empresas, os politécnicos e as universidades, os produtores, as associações, todos devem trabalhar para os mesmos objetivos. E, portanto, era isso que eu queria dizer. É preciso haver uma estratégia para que depois o dinheiro seja aplicado na concretização dessa estratégia e que tudo faça sentido, porque o que acontece às vezes, e quando existe um determinado concurso, seja ele qual for e com que tipo de financiamento seja, muitas vezes aparecem candidaturas que são pensadas naquele momento e para responder só às características daquele aviso que abriu naquele momento. E, portanto, aquilo que eu apelo é sempre a uma estratégia mais concertada, mais integrada e mais a longo prazo. E que os avisos e os apoios alimentem essa estratégia e não sejam depois, sim, medidas avulso. A pandemia veio acelerar alguns processos que estavam pendentes? A pandemia veio... Pronto, é sempre muito delicado. Eu não gosto de dizer que a pandemia foi uma oportunidade, porque, claro, que a pandemia, enfim, trouxe vários problemas económicos e sociais. Mas não podemos negar que a pandemia pôs o interior no mapa nacional, não é? E nos olhos também de todos os portugueses. E nós vemos e observamos isso, sobretudo no período de férias de verão, que os territórios do interior, em termos de turismo, estavam todos esgotados. E, portanto, é um facto que foi uma oportunidade também para que as pessoas que não conheciam o interior, que olhassem para estes territórios de uma forma diferente, que os visitassem e, portanto, nós, as pessoas do interior, sabemos muito bem que depois destes territórios serem visitados, toda a gente gosta e toda a gente fala bem e, portanto, é muito bom quando os embaixadores dos territórios do interior são também pessoas do nosso país e que estão noutros territórios. E, portanto, isso, desse ponto de vista, foi importante. Depois, outras dinâmicas que também nós vimos aceleradas, que se calhar eram processos que iam ocorrer, mas que demoravam mais tempo, iam a uma velocidade menor, e que foi tudo muito mais rápido, foi também as questões associadas ao teletrabalho. E quando eu falo em teletrabalho, não estou a falar do trabalho a partir de casa, isolado, não. Estou a falar de um trabalho que se possa fazer em espaços preparados para esse efeito, espaços de coworking, espaços preparados para que uma pessoa possa trabalhar a partir do interior para qualquer parte do mundo. E nós vimos que a utilização das ferramentas digitais, nomeadamente nas escolas, mas também na saúde e no nosso dia-a-dia de todos, verificamos que e tem um grande potencial. E tem um grande potencial que eu diria ainda maior nos territórios do interior, porque, como falávamos há pouco, são territórios com uma área geográfica tão grande e com poucas pessoas, significa que a dispersão populacional é grande. Nós precisamos, porque é inviável replicar serviços em todos os pontos, mas não quer dizer que os serviços não estejam presentes, temos é que os fazer de outra forma.
alargando a rede por estas vias dos teleserviços e, portanto, teletrabalho, a telemedicina, a telesaúde. E também o atendimento, genericamente, todos os serviços públicos à distância, também permite aproximar as pessoas dos serviços e, sobretudo, as pessoas que estão em territórios mais longínquos e onde as acessibilidades não são tão boas quanto as desejáveis. Mas pegando aqui na questão das escolas, em altura de confinamento, os alunos estiveram em casa e nestas regiões, como sabemos, continua a haver o problema da banda larga, não é? Da internet. O que é que está a ser feito nesse sentido? É absolutamente essencial hoje em dia termos todo o território coberto de banda larga e com internet de qualidade e com uma velocidade de qualidade. Isso é absolutamente essencial, porque a internet é hoje, portanto, são as autoestradas do presente. Nós não conseguimos hoje em dia atrair uma única família, muito menos empresas, para territórios que não tenham este tipo de infraestruturas. E, portanto, nós estamos muito comprometidos neste objetivo, porque se já tínhamos essa noção antes da pandemia, com a deslocação de vários trabalhadores para o interior e muitos até para as aldeias e para as nossas aldeias do interior, verificamos que é absolutamente essencial garantir que haja dados móveis, de internet, de voz, em todo o território. Em todo o território. E, mais uma vez eu digo, não podemos pensar que esse tipo de investimento só faz sentido onde existem muitas pessoas, porque nós não podemos pensar no país no dia de hoje. Nós temos que pensar naquilo que queremos que o país seja no futuro. E, portanto, temos que pensar no interior, não é com 18% da população, é com uma razão, seja ela qual for, 25%, mas maior, que é esse o objetivo de todos. Para fazermos uma espécie de balanço, tendo em conta que está no Governo há praticamente um ano, e pegando nestas últimas palavras que disse, sente que desde que está no Governo começaram a olhar para o interior de outra forma? Eu acho que esse trabalho já vem do Governo anterior, porque já existia a Secretaria de Estado da Valorização do Interior e que implementou o Programa de Valorização do Interior, e o Secretário de Estado anterior que estava nesse Governo fez um trabalho muito, muito bom de interação com diferentes ministérios, e eu também queria destacar que isso se mantém, ou seja, para além das medidas que o próprio Ministério da Coesão Territorial vai implementando, nós contamos com todo o Governo é só um, e nós vemos que todos os ministérios desenvolvem medidas a pensar também nos territórios do interior. Desde as medidas relacionadas com o turismo, com a transformação da paisagem ou as questões ambientais, e até às questões mais ligadas à administração pública, à economia. Enfim, nós vemos o Governo como um todo a desenvolver várias medidas diferenciadas para os territórios do interior. Portanto, para responder à sua pergunta objetivamente, acho que já vem do Governo anterior, que neste Governo ganhou uma dimensão maior, com o Ministério e com mais áreas governativas também a pensar nestes territórios. Resolver alguns problemas do interior é também resolver alguns problemas do litoral e vice-versa. Nós precisamos ter sempre um desenvolvimento equilibrado de todo o país e precisamos que as regiões também vão todas, não digo à mesma velocidade, porque certamente que isto tem a ver, como dizia há pouco, também com diferentes dinâmicas que existem nos territórios, mas nunca deverá haver um desequilíbrio grande entre a velocidade a que as diferentes regiões vão, porque isso depois repercute-se no país como um todo. E, portanto, isso é absolutamente essencial. Depois, eu queria também distinguir que no interior
também temos diferentes realidades. Nós temos hoje no interior cidades médias e outros exemplos muito pujantes de sucesso, onde temos uma academia forte, onde temos centros de investigação de referência internacional, onde temos, como é o caso de Trás-os-Montes, mas onde temos também empresas e que são extraordinariamente importantes na valorização dos territórios. Mas temos também no interior muitas regiões ainda com grande vulnerabilidade e que precisam ainda de capacitação em termos de massa crítica, mas também em termos de infraestruturas, nomeadamente as questões da cobertura de banda larga. E, portanto, nós temos que, também dentro do interior, fazer aqui profundas conexões entre o meio urbano e o meio rural e nunca fazer fragmentações, ou seja, eles têm que se desenvolver também de forma coesa e mais uma vez, ver o que é que as nossas aldeias, o que é que o meio rural pode oferecer que é diferente do meio urbano e conseguir que esse desenvolvimento seja harmonioso. Como é que se podem complementar, no Como fundo? é que se podem complementar e, sobretudo, como é que as cidades maiores podem ajudar as mais pequenas e as mais pequenas do meio rural, e isso tem que ser um trabalho de equipa. E não um trabalho de esgotar ou secar territorialmente alguns territórios ou sacrificar alguns territórios à custa de outros. Isso não deve acontecer e, portanto, tem que haver sempre um desenvolvimento integrado de todo este eixo urbano-rural, Como é que é vê, tão então, importante nos territórios do interior. Como é que vê então o interior daqui a uns anos? Ou como é que espera ver, não é? Eu gostava, sem dúvida, de ver um interior com mais pessoas, porque as pessoas são o centro de tudo. E eu volto a dizer que cada pessoa faz a diferença. Porque, claro que eu converso com muitas pessoas e todas as pessoas exigem muito e de forma legítima e são reivindicativos e isso é muito positivo. Mas todos nós podemos dar o nosso contributo. Eu também o dei antes de ser secretária de Estado e agora continuo a dar, espero eu. Mas cada um de nós, nas nossas atividades profissionais, pode fazer a diferença. E a diferença faz-se com projetos, como eu dizia, diferenciados, com projetos que são atrativos, que conseguem atrair pessoas e mais uma vez, garantir que famílias e empresas se instalem nestes territórios. Eu gostaria que o interior tivesse, então, mais pessoas, porque isso significa mais massa crítica e mais criatividade para implementar estratégias de valorização do interior, que não é de desenvolvimento do interior, é muito diferente, não é? Porque o interior tem-se desenvolvido enormemente. Precisa de ser ainda mais valorizado porque tem enorme potencial de valorização. E o cerne também está aí. É olhar para estes territórios também como oportunidades, como oportunidade de crescimento. E pronto, e nesse caso, daqui a muitos anos, não teremos uma Secretaria de Estado da Valorização do Interior, sinal, não é? Que já está tudo feito, mas teremos certamente outros desafios, porque o mundo e a humanidade é assim, nunca para. Muito bem, só para terminarmos, e em jeito de provocação, é mais fácil dar aulas ou governar? Não sei, nunca encaro as questões pela sua facilidade, não é? Mas sim pelo prazer que me dão. E eu sou feliz hoje, como era feliz a dar aulas. Eu empenho-me nas funções que decido assumir, de corpo e alma, a 100%. Claro que tenho muitas saudades. Tenho muitas saudades dos investigadores, tenho muitas saudades dos meus alunos, dos jovens. De trocar ideias com eles? Trocar ideias. Mas hoje troco ideias também, continuo a trocar ideias com muitos jovens e menos jovens e com todos os que realmente querem contribuir para um interior mais próspero, que é isso que me move e é isso que me faz feliz. Era isso que me fazia feliz quando eu era professora e cientista em Bragança.
e sempre decidi ficar em Bragança e fazer o meu projeto de vida, mas também o meu projeto profissional a partir do interior, era esta luta por um interior É um próspero. exemplo, Ana, que veio para o interior. E que agora se mantém enquanto Secretária de Estado da Valorização do Interior. E está contente, certamente. Estou muito feliz. Ok, muito obrigada por nos ter arranjado um tempinho na sua agenda, que será certamente muito preenchida. E então que daqui a uns anos o interior esteja dessa forma que vê, com mais pessoas e mais dinamismo. Muito obrigada. Muito obrigada. Até breve. Da nossa parte é tudo. Obrigada por estar desse lado. Fique bem e até uma próxima.